Começando mais um episódio do Papinho Tech. Lembrando sempre, toda segunda-feira tem episódio inédito aqui no canal e também nas principais plataformas de áudio, onde eu trago aqui um profissional da área de tecnologia para a gente bater um papinho. Aquele papinho gostoso, né? De saber um pouquinho mais ali da vida da pessoa, ver como é que ela chegou naquele lugar e tal. Então, sempre com um humor, às vezes ácido, um humor canalha, mas também com muito aprendizado, cara, conhecimento. Essa que é a ideia aqui do podcast. Então, se você tá no Spotify, não esquece, cara, dá 5 estrelinhas lá pro pai, pro negócio chegar longe, tá ligado? O negócio aqui é independente, já tem quase 100 episódios, então, ó, conto com o seu apoio. Demorou? Se você quiser assistir com imagens, ver a nossa beleza, você também consegue no meu canal do YouTube, Gustavo Caetano, se inscreve lá, que eu vou ficar muito feliz. Ó, hoje o negócio aqui é o seguinte: o programa tá indo pra um outro patamar, cara, porque o cara, ele gabaritou tudo o que o dev brasileiro quer. Morar na gringa, trabalhar em empresa gigantesca, ser muito rico, comprar carros importados e ter uma vida tranquila. Olha aí, ó. Ó. Tá botando expectativa, Mais ou né? menos. É, isso aí. Olha só. O maluco é engenheiro, ele já foi engenheiro de software no Facebook, na Uber, e hoje ele é engenheiro de compilador. Eu vou querer saber o que, que é isso na Apple. Então não é uma, duas Big Tech não que o maluco trabalhou. Ele gabaritou, tô falando pra vocês, cara. Ele já morou aí em diversos países e adora programação de baixo nível, né? Pra gente, né, que é desenvolvedor web, se sentir humilhado. Hoje eu falo com Tadeu Zagallo. E aí, mano, bom? Tudo tranquilo, cara. Valeu pelo convite. Prazer trocar uma ideia. Já deu uma exageradinha de leve, né? Mas vamos lá que a gente vê o que é verdade e o que não é. É, pois é, cara. Porque, olha só, velho, vamos lá. O dev medíocre, que a maioria da galera, eu me considero inclusive como um dev medíocre, o que a gente quer? Eu quero ganhar muito dinheiro, trabalhar pouco. É sempre isso. Mas, já que eu não consigo fazer isso, o que eu quero? Eu quero trabalhar pra gringa, ganhar em dólar, ganhar em euro, sei lá, em qualquer outra moeda, né? Ou morar no outro país e tal, e trabalhar numa empresa que todo mundo sabe qual que é. E aí você Sim. fez tudo isso, cara. Porra, isso aí é da hora, não é? Fala a verdade. Foi uma experiência bacana. Eu não reclamo, não. Assim, é, tem a galera que sempre exagera um pouco, né? Vai trabalhar pra gringa, vai ganhar em dólar, vai ficar milionário, vai sair do país, vai ser tudo maravilha. E não é bem assim, né? Tem seus prós e contras. Eu não reclamo, como eu falei, eu acho que é uma experiência de vida muito bacana. Volta e meia as pessoas me perguntam: vale a pena sair do Brasil ou ganhar em dólar e continuar no Brasil? Que comparado, né, com a qualidade de vida que você consegue ter pelo dinheiro e e não é só números, né? É que tipo de experiência que você quer ter, se você... Tem gente que valoriza mais estar perto da cultura e da família, tem gente que quer sair pelo mundo e conhecer vários lugares, então é de cada um. Mas eu acho que é uma experiência bacana, né? Você mora num lugar diferente, você conhece outra cultura, você se integra em outra cultura, você aprende outras línguas. E então, assim, eu não me arrependo. Uhum. E já faz bastante tempo já que você tá na gringa. Fez 10 anos esse ano. Putz, 10 Primeiro, anos, velho. Top. 2015 eu saí do Brasil para ir trabalhar no Facebook primeiro, em Londres. Em E Londres? aí Mas foi em por que Londres. Londres? Porque o assunto polêmico, né? Porque eu não fiz faculdade, né? Então eles me chamaram para entrevistar primeiro em Ó, 2013. ó, olha só, velho. Aí você vai entrar numa onda que vai um monte de gente. Aí, tá vendo? O maluco conseguiu, não precisa fazer faculdade. É, precisar não Pô, precisa, deve, é. aí é outra conversa, né? É possível, você quer tornar sua vida ainda mais difícil, aí é por sua conta, né? É. Porque a primeira vez eles me chamaram para entrevistar no Facebook foi em 2013, e eu passei nas entrevistas até chegar na última etapa, e aí eles me pediram o diploma antes de comprar o voo para eu poder ir para lá. E eu falei, veja bem, eu não tenho. E aí eles pararam o processo, não porque eles não me contratariam sem diploma, mas porque eu não conseguiria o visto. Então não era uma política Entendi. da empresa que a gente só contrata com diploma, não, mas você tem questões práticas, né? Bagulho do país, né? E aí parou o processo, porque na época eles só tinham escritório nos Estados Unidos. E depois fui para uma conferência em 2014, encontrei o pessoal de novo do recrutamento.
Eles falaram, você não quer entrevistar, não? Eu falei, pô, já, já passei pelo processo, infelizmente não rola. Eles falaram, não, agora a gente abriu um escritório em Londres, a gente tá contratando em Londres. Eu falei, vamos Ah, tentar a de treta novo. era os Estados Unidos. Era, exatamente. Aí pra Londres, Londres, dane-se, diploma. de boa. É, e aí fiz o processo todo de novo, do zero. E aí dessa vez rolou. Passei no processo, terminei o processo e fui pra lá em 2015. Fiquei Pô, que lá legal. 1 ano e meio. No fim, você passou 2 vezes, então, no processo por deles. Olha aí. 1 e meia, né? Porque eu não passei na etapa final, que é o pior, né? Geralmente você vai, você tem a presencial, que às vezes são de 4 a 6 entrevistas em um dia, né? Que Então, isso. é. Então, você pode... conta pra nós, assim, mais ou menos como é que funciona. Porque, olha só. Cara, 2013 o Facebook tava bombando, mano. Era o ápice, talvez, ali. Tava arrebentando, né? De rede social mais famosa e tal, no mundo inteiro. Até hoje, lógico. Agora é a Meta e tal. Todo mundo da área tech, pô, trabalhar no Facebook, da hora demais, pá. Aí, tipo, velho, como é que você... Vai, você foi atrás da entrevista de É, submeter a vaga e tal. E como que é mais ou menos o processo seletivo, cara? então, geralmente você tem um screening, né? Que eles chamam de que é tipo uma chamada mais rapidinha, que você tem umas questões mais simples. Às vezes até só com uma pessoa do recrutamento mesmo, a gente faz umas perguntas mais simples e tal, te pergunta o que você está interessado, essas coisas, né? Experiência Uhum. que você tem. E aí depois, se eu não me engano, foram 2 entrevistas técnicas de programação online. E aí você já está conversando com a pessoa da área de engenharia e a gente faz, né, os probleminha clássicos, né? Ah, você tem, sei lá, quais são os mais clássicos, né? Como você insere alguma coisa no hash map? Fazer uma Como que você tem... palíndrome. Como você vê uma API, você tem que limitar o número de requisição. Como é que você faz? Esse tipo Ah, de mas isso pergunta. tudo pergunta, não era live code, assim, por exemplo, Não, não. live coding. Né? Live Pergunta e você code, abre o entendi. bloco de notas e chama. E aí, depois eu tive uma entrevista presencial que foi nos Estados Unidos, na verdade. E, Não, e mas aí eu como não me assim? lembro quantas Aí você teve entrevistas que ir foram. lá. Eu fui lá. Hoje em dia é mais raro isso, né? Acho que desde a pandemia diminuiu. Mas todas as empresas que eu trabalhei, eu fui até lá e eu fiz entrevista pessoalmente. Mas aí é por É, sua conta, óbvio. o quê? A viagem? É. Não, ué. Os caras Não, ué. pagaram pra você ir fazer a entrevista? Ué. Por isso que parou depois da Puta pandemia, vida. né? Porque era um gasto muito alto. Por isso que também tinha esses outros passos antes de você chegar nessa entrevista, né? E aí Pô, chegou lá, só o eles processo seletivo pagaram. já vale a pena, mano. Então, Pois é, e por isso que eu tava sempre disposto. O pessoal falava, que não, vou me top, preparar velho. melhor para entrevistar. Eu não queria nem saber, eu tô mandando currículo. Se quiserem pagar por ir lá entrevistar, eu vou. Porra, da hora demais, velho. É. Entendi. Aí Aí você foi a foi primeira vez que lá, fui para lá. É. aí foi batalha de entrevista com quem, assim? Tipo, com os malucos mais brabo, tech lead e tal? Cara, tinha de tudo, assim. Teve uma conversa com a pessoa da gerência, teve uma conversa com... Acho que foram 2 pessoas de engenharia e dois gerentes, se eu não me engano. E aí... Mas a maior parte bem técnica, assim. E acho que uma entrevista era mais, né, tipo... Como é que chamam? De mais de fit cultural, né? Tipo, Uhum, como é que você programa, como é que você lida com conflito, essas coisas. Me fala... Eu não lembro exatamente das perguntas, né? Já tem, sei lá, 12 anos, né? sim. Me fala um momento da sua carreira, essas são as clássicas, né? Que você teve um conflito com alguém do seu time, como é que você resolveu? Como é que você lidou com isso? Esse tipo de pergunta para saber, né? Como que você lida com as situações no ambiente de trabalho. Mas foi super bacana, assim, fui lá, conheci o escritório, conheci a galera. Na época eu fui... Agora tô tentando lembrar, eu conversei porque o pessoal que eu conheci na conferência era do time do React. E na época o React Uhum, estava bombando, né? sim. E E eu fui entrevistado pela galera do time do React, foi super bacana e tal. Eu conhecia todo mundo de nome, porque eu usava o framework e tal, sabia. E, e aí depois acabou que quando eu entrei também eu fui trabalhar no React Native, né? Eu entrei logo antes do projeto ser open source. E foi uma época muito doida, assim, porque também logo que saiu fez um Caraca. sucesso sinistro, né? Eu lembro que a primeira palestra que eu dei em inglês foi na React Conference do próprio Facebook. E foram, sei lá, 600 pessoas. Eu nunca tinha falado, eu nem falava inglês direito, né? Nossa. Mas eu falei, vamos fazer. E foi muito louco, assim, um best hotel lá em São Francisco, lotado. Foi uma experiência muito surreal, assim. Quando eu lembro, até hoje me dá um... Que foi bem Dá uma aleatório, assim. Sei tremedeira. lá, um ano antes eu tava trabalhando em microempresa no Brasil, assim, nem era
Nem era um grande, porque tem empresas muito grandes no Brasil agora e acho Tem. que, assim, pelo que eu vejo, evoluiu bastante, assim, de 10 anos pra cá, desde que eu trabalhei nas empresas, mas, sei lá, a maior empresa que eu trabalhei no Brasil devia ter 20 funcionários. Aham. Pô, Então, que não louco, tinha cara. essa O legal é que, experiência. tipo, todo mundo, né, até hoje, né, o React ainda tá ali bombando, pá, né, a galera vai pro front-end React pra caramba. Você foi trabalhar no Facebook com React, mano. Porra, foi na fonte do bagulho, que da hora, velho. Olha aí, Foi cara. bem coincidência, assim, foi o lugar certo na hora certa, porque eu cheguei e acho que faltava, tipo, 6 meses para o projeto ser open source, e eles queriam justamente alguém que tivesse experiência com iOS e com JavaScript, que era exatamente o que eu tinha feito antes. E calhou, sim, de estar ali naquele momento e entrar no time logo antes de ser open source, foi super bacana. Eu participei de um monte de conferência, palestrei em Paris, palestrei em Londres, palestrei nos Estados Unidos, em São Francisco, em Amsterdã, sei lá, um monte de conferência de React, conheci uma galera fera, e foi bacana, assim. Foi uma experiência Que legal. da hora, mano. É porque, no fim, assim, você tava. Aí é lógico, né? Era presencial. Você tava fazendo a entrevista ali pra poder mudar pros Estados Unidos e trabalhar lá, fisicamente. Não é do Brasil, Entrevistei nos Estados remoto. Unidos para trabalhar em Londres, na verdade, mas Ah, é verdade. Ah, entendi. Você foi pros Estados Unidos só pra poder fazer a entrevista. Aí você foi pra é, Londres. Entendi, cara. Olha aí, mano. Pô, que doido, velho. E aí você ficou ali um pouquinho no Facebook, pá. Depois eu tava dando uma olhada no seu currículo lá, você foi parar na Uber, mano. E aí? então, eu Outra Big tava Tech lá, também, mano. Pô, Big Tech não, mas tipo, uma puta empresa, pá. na época o Uber tava dando aquela crescida sinistra, tava bombando e eles estavam chamando gente de todo canto, né? E eu tava lá, tranquilo, em Londres, eles me chamaram e... o Facebook foi um lugar super bacana de trabalhar, mas era um lugar, assim, bem intenso. De início eu trabalhava pra caramba e tal, depois até dei uma relaxada, assim, mas era puxado. E eles me chamaram e era pra mudar pra Amsterdã. E de início eu não queria mudar e tal, pensei em ficar por Londres mesmo. Mas aí eles fizeram uma proposta bacana, era pra trabalhar uma parada bacana. Eu falei, vamos, eu já tinha me interessado por linguagem de programação, mas é uma área que geralmente a maioria da galera tem PhD e os caramba, e eu não tinha nada, né? Nem faculdade. E eles meio que me chamaram para eu fazer o que eu quisesse, trabalhar nessa área, e eles estavam contratando uma galera fera. Eu falei, eu vou pela experiência e vamos conhecer outro lugar e vamos embora. Puta, cara, que loucura, mano. Mas assim, só dando um passo pra trás aí, como é que você desenvolveu o seu inglês, mano? Porque, tipo, pra poder você fazer ali as entrevistas do Facebook e tal, o bagulho era tudo em inglês e pá, não sei o quê. Você falou que não tinha faculdade. Como é que você fez pra você aprender inglês, mano? Como é que foi o seu rolê? Foi na marra, assim, foi por conta própria. Eu nunca estudei inglês. Mentira, vamos rebobinar, né? Eu nunca tinha estudado inglês. Eu tinha, sei lá, na época, 17 anos, eu não falava nada de inglês, nunca fiz cursinho, nada. E eu comecei meio que a aprender por conta própria. Troquei o computador para inglês, telefone para inglês. E quando eu percebi que as linguagens de programação eram em inglês e que a maioria dos manuais estavam em inglês, eu comecei a estudar. E aí, quando foi, sei lá, 2 anos depois, 2012 talvez, eu convenci meu pai a, tipo, bancar um intercâmbio na Irlanda, assim, né? Tipo, eu fiz Hum. as contas, falei, vou trancar a faculdade. Eu fiz outras merda aí que eu sequelei, não esqueci. Meu pai, coitado, ele teve alguns problemas, né? Tipo, eu dei sorte, assim, a gente tinha uma condição ok, tipo, eu estudei escola particular e tal, mas longe de ser, tipo, rico, Não era né? playboy. Tipo, É, nem um pouco, assim, era, tá. tipo, tinha uma condição ok, estudava bem e tal, vivia ok, mas não era do tipo, nunca tinha saído do país até eu ir pro Facebook. É, tinha uma condição ok, mas apertado, assim. E aí eu convenci ele primeiro a me mandar para. Eu sou do interior do Rio, ele mandou para Juiz de Fora, né, em Minas, para eu fazer faculdade. Só que eu convenci ele a me deixar ir um ano antes, e porque como era outro estado, o currículo é diferente, né? Um pequeno desvio aí, né? Mas Uhum. e aí eu fui um ano antes para poder estudar na Federal. Falei, não, eu vou antes, vou estudar pra caramba e tal. Só que aí, cara, eu dei um vacilo, eu esqueci de pagar o vestibular. E aí, pois é, você imagina a Perdeu a felicidade. inscrição, mano. Perdi a Nossa, que inscrição. delícia, hein? Depois Mas de você um fez ano cursinho estudando, nesse um ano?
Ou você estudava Não, por então. conta? Aí eu fiquei meio perdido. Eu falei, vou procurar uma faculdade particular e eu fui parar na Estácio, estudando design gráfico. Eu fiz 3 meses, até eu me dar conta que não era nem um pouco o que eu queria. Aí eu Entendi. saí fora, falei, não, não é isso que eu quero e tal. E aí decidi que eu ia fazer educação física. Aí ele falou, pelo amor de Deus, não, você gosta de programar, você gosta dessas coisas de computador, né? Aí eu achei um curso aleatório que na época chamava de Sistemas para Internet. Aí eu tava Sim. passando na frente da faculdade, eu vi o curso, falei, interessante. Aí meu pai falou, não, tenta esse negócio aí, mas era uma faculdade particular. Aí eu fui, comecei a cursar o curso, comecei a fazer esse curso aí, mas não era ok, assim, Meia mas não, boca. né? É tecnólogo, né? Sistemas para internet. Aqueles cursos de Exatamente, graduação mais curtos. exatamente. Era 2 anos e meio e já é outra discussão que eu não vou desviar para mais uma não, né? Mas é Tá. focado, tipo, é para ser prático. É para, Sim. né, tipo, não tinha aula de matemática, não tinha Fazer aula de site. lógica. Exatamente. Isso aí, né, a gente pode ter uma outra discussão depois se isso vale a pena ou não, mas enfim. Aí eu fiz isso um pouco, aí depois eu fiz as contas, falei, pai, você tá pagando a faculdade para mim, eu quero fazer um intercâmbio, eu fiz as contas e tal, porque o meu pai era, assim, convencer ele, você tinha que ter um argumento, né, igual eu falei, não era Entendi. dinheiro, tipo, eu quero fazer intercâmbio, vai lá que eu pago, meu filho, não. Fiz as contas, fiz uma proposta e tal, escrevi, fiz os cálculos, falei, vai ser tanto tempo, eu vou poder estudar 6 meses, vou poder trabalhar 6 meses, então, né, e fui assim com a grana contada e ele pagou o intercâmbio para ir para Irlanda, que era o lugar mais barato na época. E foi a primeira exposição que eu tive de falar inglês, assim, eu tinha, sei lá, 20 anos e cheguei lá, eu nunca tinha falado inglês com ninguém, porque igual eu falei, eu aprendi lendo Uhum. e eu nunca mais vou esquecer. Eu fiz a conexão em Paris, quando eu saltei do avião, não consegui achar o portão, tive que falar com a mulher, me deu uma travada o corpo inteiro que eu não conseguia falar. Comecei a gesticular, apontar pra passagem, ela É. falou, Puta ela foi, me desespero, velho. ajudou. Aham. Só de lembrar me dá agonia daquele momento, travado assim, todo agoniado. E mas aí foi isso, aí eu fiquei lá 6 meses, no final das contas, não dei conta de ficar mais, porque não conseguia arrumar emprego, não podia trabalhar direito. Sim, trabalhava, fazia bico, né. A escola, Uhum. primeiro que a escola, eu fui pra escola mais barata, porque a grana estava apertada, a escola era péssima. Logo depois a escola fechou, inclusive, e a agência de intercâmbios também faliu. Ou seja, eu fui na tábua Nossa, da BR, quase teve uma caiu no galera que golpe. se ferrou. Então, É. dei sorte, assim, porque era tipo, tudo era o mais barato, vivia. A gente morava eu morava num apartamento de 2 quartos, nós éramos 7 ou 8. Então, era Nossa, um um perrenguinho de leve, albergue o assim. bagulho. Sim, tudo Era brasileiro ou tinha galera misturada lá? 6 brasileiros e 2 húngaros. Húngaro, velho. É, Puta vida. é. O doido é que, tipo, E não tem como. Como é que você se comunica? Os malucos estão aprendendo inglês, você também. Ninguém fala outra língua, fica um negócio meio maluco, né? teve uma galera que continuou morando lá depois, sei lá, depois de mais de 5, 6 anos, eu ainda tinha contato com eles. E deve ter uns 2 anos eu encontrei com esse camarada húngaro na Alemanha, que ele tava lá trabalhando. E hoje em dia ele fala mais português do que meus colegas falavam inglês na época, porque ele aprendeu um Putz, bocado. da hora. Ele foi pro Brasil e tal, enfim. Ele deu os pulos dele, mas era uma doideira, assim. E foi aí que eu aprendi inglês. Falava com a galera na rua e tal, mas é difícil, porque a escola era uma bosta, convivia com bastante brasileiro, e os bicos que arrumava era nada que você tinha que falar com ninguém. Tipo, a gente limpava a loja de casa de aposta, era faxinar a loja de brinquedos, essas paradas assim, que Aham. Você não ganhava um tava dinheirinho ali aprendendo só pra. bosta nenhuma. E aí eu até tentei uma época, eu fiz uma entrevista para uma vaga de programação, e nessa época eu tinha muito pouca experiência, eu tinha feito, sei lá, 1 ano de faculdade, e eu fiz um estágio, eu consegui um estágio depois de, sei lá, 2 meses de faculdade, apliquei para um estágio e fui. E Uhum. aí comecei a aprender por conta própria, E e você assim, eu não sabia sabia programar um antes pouco. disso? Tipo, você Não, programava quando você era moleque e tal, porque a galera sempre. O padrão é tipo assim, pô, os malucos que trabalham na Apple, não sei o que lá, é os molequinhos que trabalham desde criança, um puta de uns gênio. Então você foi aprender programação depois de velho já, eu nem adulto. sabia o que era programar quando eu entrei na faculdade. Eu nunca tinha. Isso é uma parada muito louca, que até eu escrevi Da hora. um artigo sobre isso uma vez, assim. Eu nunca tinha pensado o que era programar. Eu Uhum. mexia em computador, por exemplo, eu sabia. Moleque que adorava tocar computador, né? Tipo, eu sabia instalar jogo, eu sabia instalar o Windows. Eu fiz até uma época um Fazer cursinho os de crack. montagem e manutenção de computadores, né? Tipo, Sim.
Mas eu nunca tinha pensado em todos esses programas que eu uso, como que isso é feito, né? É muito doido isso, assim, era muito abstrato para mim, essa coisa de alguém escreve esse programa e põe num CD ou no disquete na época, e você fica no seu computador e você instala. Isso nunca tinha passado pela minha cabeça. E aí eu entrei na faculdade e fiquei empolgadão. Falei, caramba, assim, eu posso fazer essas paradas também, né? Mas foi ali que eu descobri, com, sei lá, 17, 18 anos. Antes disso, fala a verdade, um pouco antes de entrar na faculdade, eu baixei o Dreamweaver, que eu arrastava, comecei a testar, fazer uns sites, mas eu nem sabia ainda o que tinha por trás Low daquilo, code, né? olha aí, ó. Desde 2000 e poucos. Entendi, mano. E aí, beleza. Aí você desenvolveu o inglês aí nesse intercâmbio, mas assim, mesmo que não tenha sido o ideal, mas ali você já desenrolou Pô, bem o mas inglês. assim, fez a maior diferença. Eu tentava, aí depois a gente fez uns outros amigos irlandeses, né? E foi até depois eu mudei desse apartamento para morar numa outra casa, nós éramos um monte também, mas, mas aí tinham 3 irlandeses, e a gente falava um pouco mais e tal, e tentava conversar com todo mundo. Na Uhum. rua, se alguém te para para bater papo, na rua, se alguém te para bater papo, te dá um folheto, você conversa, você bate papo, você tenta achar uma oportunidade ali, e é muito mais fácil, lógico, você tá num país onde todo mundo fala a língua. Então, mal ou bem, é um nível de exposição muito diferente de você apenas estar fazendo um cursinho, por melhor que seja, que você vai ali. Pode ser um intensivo, que você vai ali 1 hora por dia, todo dia. Ainda assim, né? Tipo, é 1 hora do seu dia. Diferente. E Sim. poucas pessoas vão. Né, o custo de você fazer isso é muito alto. Uhum. Então, foi ali que eu aprendi mesmo. Assim, Então, aprendi. Longe de ser fluente ainda, né? Mas aprendi o começou a suficiente se para conseguir me desenrolar virar nas ali. entrevistas. Exatamente. Mas mesmo na entrevista, cara, você ainda ia com um cagaço, assim, de tipo, ficar puta. Porque a gente já fica nervoso naturalmente por ser uma entrevista. A pessoa tá te Sim. avaliando e tal, não sei o quê. Agora falar num outro idioma, pode falar assim, puta, será que eu não vou entender o que a pessoa perguntou e tal? Foi. Ou você já tava nesse nível aí do Facebook, você já tava arrebentando já no inglês, ou foi no cagaço mesmo? Não, isso foi logo depois. Eu mandei o currículo pro Facebook quando eu tava na Irlanda. E eu nunca mais vou esquecer o momento que eu tava eu e o cara que era irlandês que morava comigo. E ele me viu enviando o currículo. Aí ele falou: Você tá mandando currículo pra onde? Eu falei: Pro Facebook. Ele falou: tipo, você seta suas expectativas muito altas. Você precisa ser mais realista. Eu falei: Pô, você não beleza. sabia porra nenhuma ainda. Não é Eu isso? De tinha 1 ano de programação? Tipo, você já experiência. meteu o povo quer o Facebook. É isso? Eles tinham vaga na Irlanda, eu tava lá. Assim, eu vou te falar assim, não é. Caraca, velho. Da hora, mano. Eu às vezes troco ideia com as pessoas e às vezes o pessoal acha que é arrogância. Do tipo, eu sou capaz, mesmo não tendo experiência. Não tem nada a ver com isso. É do tipo, eu não tenho nada a perder. Se eu for lá, É, e mesmo que eu não passe, eu vou ter ganhado experiência. Eu vou saber como é o processo, eu vou conversar com as pessoas, eu vou conhecer as pessoas, eu vou saber muito mais do que eu sei agora. E mesmo assim, no pior cenário, depois de 6 meses, você pode aplicar de novo para qualquer empresa. Né? Eu não passei dessa vez, agora nunca mais eu poder. Não. E o que vai acontecer daqui a 6 meses? Se você esperar e você mandar daqui a 6 meses, você vai ter as mesmas chances, só que você não vai ter tido essa experiência. Então, só de você fazer essa entrevista agora e não passar, daqui a 6 meses você já aumentou a possibilidade de você conseguir. Pelo menos é os assim que 6 eu meses vão penso. passar do mesmo jeito, né? É, ó. Exatamente. É lógico que quando não rolou, Entendi, quando você cara. não passa uma entrevista, isso te deixa, né, te dá uma derrubada, você fica, pô, não passei e tal. Mas é Pô, mas, experiência. mas vamos lá. Se você não sabia ainda quase nada de programação, seu inglês estava no início, como é que você passou nessa porra dessa entrevista, cara? Na parte técnica, tipo, e aí, mano? Como é que foi o Então, isso foi até uma coisa desenrolo? que eu tava pensando antes de começar a conversa, né? Mas assim, eu programava há pouco tempo, mas eu programava muito. Eu devia programar, assim, em média, mais de 12 horas por dia, todos os dias. E eu tava até Puta, não, pensando então você nisso, gostou pra porque. caramba do bagulho. Exatamente. E assim, não é falar, porque é outro assunto polêmico, né? Não, tem que trabalhar muito. Não, não é isso que eu tô falando. Eu gostava. Uhum. Eu estudava, então eu passava, sei lá, 4, 5 horas na faculdade. Eu tinha um estágio, que ficava 4 horas no estágio, uma volta e meia. Acabava o meu horário, eu ficava lá, porque o cara que era meu supervisor era fera. E, e eu ficava lá, às vezes, assistindo ele programar e perguntando, enchendo o saco dele. Mas ele virou um bom amigo. Mas eu ficava ali, sabe, igual de olho que ele tá fazendo. Por que você tá fazendo isso? Como é que isso funciona? Como é que é esse framework? O que aquilo faz? E
Aí ele me dá umas tarefas pra eu fazer em casa, tipo, faz sei lá, um gerenciador de tarefa, né? Tipo, você vai lá no browser, você aperta adicionar, não é gerenciador de tarefas, tipo, tudo, né? E aí eu ia, fazia os exercícios que ele passava e eu voltava no dia seguinte, a mesma coisa, todo dia. E eu gostava, então eu fazia isso o dia inteiro, era faculdade, programando, estágio programando, e geralmente quando eu chegava em casa eu tinha os projetos pessoais. Então, assim, eu tinha muito pouca experiência, porque experiência, você não ganha experiência de trabalho trabalhando num projeto sozinho, né? Tem outras áreas. Então eu era muito júnior, mas eu tinha uma noção de código, de lógica, de estrutura, eu lia muito código, eu li vários livros de programação, né, por, por hobby, por gostar. Então eu tinha assim, a capacidade, eu era muito iniciante, eu entrei no nível baixo no Facebook, não foi no mais baixo, do tipo quem acabou de sair da faculdade, mas foi do tipo um acima, se eu me lembro Como bem. júnior, né? Não era tipo É, estagiário. exatamente. Uhum. Assim, porque eles têm uma vaga que é tipo, não é exatamente estagiário, mas tipo seu primeiro emprego depois da faculdade. E eu entrei tipo um nível acima disso, Entendi. júnior. Mas, assim, eu tinha uma capacidade técnica básica, eu tinha uma capacidade de resolver problemas ok, assim, eu gostava de resolver problemas de lógica, eu li outra parte, né? Uma parada que eu sempre converso, que se você conseguir ter um bom emprego e um bom salário, são habilidades diferentes de você ser um bom programador, né? Tem muita gente que fala, mas o fulano conseguiu um emprego, mas eu sou melhor. Pode até ser verdade, mas se você fosse melhor na entrevista, você tinha conseguido o emprego. Então, e não é Negociação, falar. pá. Exatamente. É do tipo. Eu vejo muito, e eu já fui essa pessoa também, de desmerecer essas coisas. Assim como o povo gosta de desmerecer dev de palco. Qualquer coisa que foge da norma, a galera gosta de desmerecer. Mas às vezes acho que É. falta você O que reconhecer eu que não aquela pessoa sou, tem uma outra habilidade. no fim aí, cara, o que eu não sou é ruim. Aí eu vou meter o Exatamente. pau. É uma puta inveja no fim, cara. É você reconhecer que às vezes aquela é uma outra habilidade que você não tem. Você pode ser muito bom Sim. tecnicamente, mas às vezes na entrevista você não se dá bem na parte de conversação, de falar sobre os problemas, são várias coisas. Então, tipo, quando eu descobri que eu ia entrevistar para o Facebook, eu comprei os livros, eu tenho até hoje por aí na biblioteca lá, eu tenho os livros de como passar nas entrevistas, o clássico Cracking the Code Interview. Eu comprei um Você quadrinho recomenda esse branco. livro? É bom mesmo? Hoje em dia eu não sei, né, se já tem alguma coisa melhor, mas é um livro ok, assim, é um bom lugar Uhum. para começar. Eu li Boa. alguns, eu lia blogs, eu pesquisava as pessoas falando como era, fiz um monte de... Na época o HackerRank era maior, né? Hoje em dia o LeetCode também é Lit bem Code. grande. Eu ficava, tipo, Uhum. 8, 10 horas por dia resolvendo essas paradas. E no quadro branco, comprei um quadrinho, era ou no Na papel ou no mão. quadro branco. Aí eu escrevia Boa. tudo no quadro, porque na época ainda teve isso, as entrevistas profissionais presenciais eram no quadro branco. E é do tipo, é essa situação que você vai se encontrar. Você quer aumentar suas chances de passar naquele processo. Você se prepara para o que vai ser. E foi isso, assim, na época, eu dei sorte, assim, eu tava trabalhando, apesar de serem empresas pequenas, eu ganhava ok pra época. Lógico que hoje você compara com o salário da galera que trabalha no Brasil e era tipo um décimo. Uhum. Mas, na época, era um salário ok. Eu não tinha os custos muito altos de vida. De vida ali. Exatamente. Eu já tava, na época eu namorava minha esposa, eu morava com ela, eu pagava quase nada por mês e me mantinha com o mínimo. Parei de trabalhar por, sei lá, tipo, 2 meses. E todo dia eu acordava e era de, sei lá, de 10 às 6 fazendo resolvendo problema de entrevista e lendo livros de entrevista, me preparando para entrevista. E aí você se acostuma com o vocabulário. Meu inglês era ruim, eu não era fluente, mas você conhece o vocabulário, porque até hoje, pô, agora já tem 10 anos saí do Brasil, volta e meia eu me encontro numa situação que não tem vocabulário para aquela situação. Eu falo que Uhum. você nunca esquece as primeiras vezes que você faz. A primeira vez que eu fui no dentista em inglês, a primeira vez que eu fui cortar o cabelo em inglês, a primeira, né? Tipo, você nunca fez isso, como é que você explica as coisas? Como é que você fala o nome dos dentes? Como é que você fala, né? São coisas muito específicas, né, cara? E a E como é mesma que você vai coisa, saber? na entrevista você sabe mais ou menos sobre o que você vai estar falando. Então, Uhum. se você lê os livros, se você se prepara, se você assiste, se você faz. Hoje em dia tem um monte de serviço online, você pode, né? Tipo, às vezes não precisa ser muito. Você junta uma graninha e paga alguém para fazer um mock interview. Então você pede para um camarada, você entra no O próprio serviço IA, desse. Hoje em mano. dia tem Fica esse monte de trocando ideia com chat. IA, mó da hora. É, enfim. É,
É a diferença, eu acho de acho que hoje em dia se fala muito em work-life balance, né, tipo, e todas essas coisas, e eu acho que tá certo. Eu não sou a pessoa tiozão, não, tem que trabalhar muito mesmo, e tal. Não, mas eu acho que depende da sua vontade. Na Uhum. época eu tinha um objetivo e eu estava disposto a dar a vida para fazer funcionar. E eu tinha pouca experiência, mas eu tinha muita determinação, e eu gastei muitas Mais horas. jovem também, aí dá um gás maior, né, cara, pra depois aproveitar, né, meu? Não é tipo, você não vai Exatamente. também estudar 12 horas por dia por 20 anos seguidos, isso aí também não. Mas um Não, hoje em pouquinho, um dia ano ali que seja, pô, já vai fazer uma diferença danada. exatamente. Pô, que louco, cara. E aí assim, ó, de curiosidade de stack mesmo, a hora que você foi pro Uber, porque dá pra zoar, né? O brasileiro fala assim, eu já trabalhei com Uber. Fala assim, pô, entendi, cara. Aí vai entender o quê? Que você dirigia, né? Levava a galera lá, pá. Acontecia O muito. maluco que fazia o sistema. O que Acontecia era que muito. você mexia, cara? Qual que era a tecnologia ali e tal? E de maneira geral, o que você fazia na Uber? Cara, a experiência na Uber foi muito aleatória, assim, porque quando eu cheguei ninguém nem sabia que eu ia começar a trabalhar. Meu time não existia e, e meu gerente não estava lá. Então, assim, ninguém nem sabia o que eu tinha que fazer, quem eu era. E foi meio assim, meio perdido. Eles me contrataram para um time que ainda não existia e era meio que. Não sei se você chegou a ver na época, mas isso foi o quê? 2016. A Uber foi uma das primeiras empresas a adotar o Swift mesmo em grande escala. Hum, boa. E como foi uma das primeiras, não tinha a quantidade de ferramenta que tem hoje. Então eu Uhum. fui contratado pelo time de Que ainda Developer era o Experience. Objective-C, né, ainda. Não tinha feito a migração. Exatamente. Aham. Exatamente. O Swift era bem novo. Eu não lembro nem se eles adotaram antes de sair a versão 1.0. Foi uma parada meio vida louca. E aí eles me contrataram no time de Developer Experience e era para, né, trabalhar com toda essa parte de melhorar tanto a qualidade do sistema de compilação, porque o Uber usava o Buck, que era um sistema que veio do Facebook, na verdade, que eles, né, queriam que eu soubesse, mas eu não tinha nenhuma experiência. Uhum. E, e mexer com essa parte e com essa parte de análise estática. Então, na época não tinha nenhuma ferramenta, eu tinha uma talvez, uma ferramenta de linking, né, para você achar erro no código. E aí eu escrevi uma das primeiras, e foi uma parada que deu uma treta enorme, porque eu escrevi em OCaml. E eu era a única pessoa no Uber que sabia programar em OCaml. Então foi um daqueles momentos que uma decisão que fazia todo sentido do ponto de vista técnico. Eu escrevi um documento, por que eu escrevi a linguagem, porque é óbvio que as pessoas questionaram. E não foi uma coisa tipo, eu quero escrever nessa linguagem. Não. Eu fiz uma pesquisa e fazia sentido, mas é um daqueles momentos que você ser técnico não basta, né? Foi uma péssima decisão do ponto de vista para a empresa, mas do ponto de vista técnico fazia todo sentido. Eu tinha os critérios para a linguagem, do que eu queria fazer, e era uma ótima opção. Mas aí você para pensar que ninguém sabe a porcaria da linguagem, e você, É. né? O que adianta? Não, é só É, treinar o time inteiro. Falar, nossa, puta custo pra fazer isso, velho. Mó rolê do caramba. Tá, é. exatamente. Aí eu escrevi, era uma ferramenta que, na verdade, eu chamava de NEW, Not Exactly a Linter. É tipo uma plataforma que permitia você escrever linters para qualquer linguagem. Certo. E aí a gente tinha suporte para Python, JavaScript e Swift. Aí Swift eu escrevi o parser inteiro da linguagem, porque na época não tinha nenhum que você conseguisse usar. E tinha o do próprio Swift, mas não era fácil de integrar no nosso código. E aí eu fiz isso e depois eles começaram um outro projeto que era para fazer aplicativos cross-plataforma também, tipo React Native, só que mais tinha que executar mais rápido em dispositivos de, né, uma classe mais baixa. E tinha algumas outras exigências assim, e na verdade nem fazia parte do projeto. Um dia eu tava lá, sei lá, jogando ping-pong, aí o cara começou a fazer umas perguntas meio aleatórias. Falou: eu tenho aqui esse campo no XML que pode ter uma chamada para uma função no value, né? Tipo, e como é que eu sei se tá chamando uma função? Eu falei, pera aí, né? Rebobina, o que você tá tentando fazer? Aí que eu fui ver que eles estavam tentando escrever uma pseudo-linguagenzinha. E aí eu meio que me inseri no projeto, mas o projeto não foi pra frente. Depois que eu saí, o projeto Que desandou. doido, cara.
É porque o aplicativo do Uber, ele tem também um negócio que é, cara, o maluco que tá fazendo ali, às vezes ele tem um celularzinho vagabundo, né? Então tem que rodar a parada no iPhone de última geração, quanto num chumbrega lá, meia boca, né, mano? Então, tipo, a performance tem que ser violenta. É um Então, desafio, velho. e isso ainda por cima, né, tipo, quase 10 anos atrás, né? Então É. os telefones não tinham o mesmo desenvolvimento e tem a questão de internet também, né? Nem todo país, na época tinha 5G e às Uhum. vezes tinha que funcionar até em 4G, então você não pode mandar um bundle de JavaScript de 5 mega para carregar a página inicial, né? Tinha algumas restrições, mas foi uma experiência bacana assim também. E me permitiu, porque acontece, né? Tipo, igual eu falei, eu tinha essa vontade de trabalhar com linguagem de programação, mas também não foi uma coisa fácil, porque como eu não tinha a experiência, eu não tinha a educação formal, eu tenho uma quantidade de livro aqui ainda hoje de linguagem de programação que eu passei, sei lá, os primeiros 10 anos da minha carreira, sempre que eu não estava trabalhando, eu estava escrevendo minha própria linguagem. E às vezes foi trocando. É É, então, só porque você por. tá falando trabalhar com linguagem de programação, o que você tá querendo dizer é uma nova, criar a sua própria. Não é tipo, eu vou aprender uma que já existe. Não, é criar uma, mano. Que daí é o É, mexer com compilador, aí é o baixo nível, é um submundo do caramba, mano. Doideira, exatamente. velho. Para mim foi a segunda, igual eu falei que eu nunca tinha pensado em como as pessoas faziam software. Depois eu comecei a escrever software, mas eu nunca parei para pensar. Você escreve na linguagem, o que acontece depois disso, né? Na época era o champ, né? Você escreve seu Aham. arquivo PHP, você põe na pasta lá, ainda tinha esse troço, você põe numa pasta, e aí você carrega o seu browser, você põe para lá, e aí? O que acontece nesse meio do caminho, né? E eu também É. não pensava muito a respeito. Eu escrevia meu arquivinho PHP lá, chuchava lá na pasta do champ, e carrega o browser e beleza. E você não para pensar, às vezes, eu não parava, porque, igual eu falei, é muito abstrato. Né? Você Uhum. escreve um arquivo que vai ter todo esse processo para ter a CPU interpretar aquilo e exibir na tela, e tem. Dependendo do nível que você quer se aprofundar, né? Dá para ir longe. Pô, já é E, difícil aprender as que já existem, cara. Imagina, imagina criar uma. Você tá maluco, cara. Porque mas o que tem, né, eu. em cursos de ciência da computação, normalmente se tem pelo menos uma disciplina ali de compiladores, né? Você fala assim, vou criar um compilador e tal. Aí sempre a galera questiona, fala assim, pra quê, mano? Usa o bagulho que já tem, cara. Mas Só é que igual a tem galera as suas que. aplicações, né? Exatamente, assim. E eu acho que, sei lá, vai de cada pessoa. Tem gente que é mais prática, eu quero aprender o que eu preciso para eu resolver o problema. E para mim era uma curiosidade, assim, também. Eu comecei a escrever a primeira linguagem de programação sem saber o que era um compilador. Certo. Eu, quando eu comecei a programar lá, naquele primeiro estágio que eu consegui depois de 2 meses, eu tinha uma política pessoal, que era, eu não usava nada que eu não entendesse como funcionava. A linguagem não entrava nesse critério, porque eu nunca tinha pensado a respeito. Mas, por exemplo, eu lembro quando eu entrei no estágio, eles usavam o framework PHP MVC. Aí aquilo, é lógico que eu tinha que usar, porque era do trabalho, mas o que eu fazia? Eu chegava em casa e eu ia escrever a minha própria versão. Não para usar, mas para eu ter certeza que eu entendia como que aquilo funcionava. Se eu consigo fazer uma cópia, mesmo que super simples, só o básico do básico, eu tenho certeza que eu entendo como que aquilo funciona. E um belo dia, você chegou a mexer com CoffeeScript? Não, Então, um belo mas dia eu tô inventaram o ligado. CoffeeScript, exatamente, que era tipo uma sintaxe nova pro JavaScript, que era mais parecido com o Ruby, e era uma linguagem. Mas eu nem pensava nisso, sei lá, não ficava refletindo, o que é isso, o que é um compilador. Não, a gente começou a usar isso, eu falo, não, eu tenho que fazer a minha própria versão. E eu fui fazer uma versão para semelhante, só que pro PHP. E na minha cabeça, o que eu tenho? Eu tenho um programa que entra aqui, que é minha linguagem, que chama de Coffee com PH, altíssima criatividade, e, né? E eu tinha que gerar um programa em PHP, então você tem que traduzir de A para B. Como é que você transforma alguma coisa? Expressão regular. Então eu escrevi esse programa que Nossa era, sei senhora. lá, dezenas de expressões regulares. E aí eu fui todo feliz que eu conseguia compilar um Hello World, né? Mostrar para um colega do trabalho que não esqueceu de pagar o vestibular. Ele foi para federal, ele estudou compiladores. Ele olhou para aquilo, olhou para minha cara e falou: "Então, bacana, mas não é assim que isso funciona, né?" E aí ele me explicou e tal, me deu uma cópia do livro do Dragão para eu ler. Não sei se você conhece o livro do Dragão, né? O Sim, clássico lá das sim, famoso faculdades, pra né? caramba. O do dragão aqui, pra galera que tá escutando, não é um livro do demônio, não.
É porque literalmente tem um dragão. Não tem nada a ver a capa, né? Mas tem um dragão vermelho na capa, assim. É, um dragão saindo da tela do computador, É. né? É um livro de E compiladores. Não tem nada a é ver, velho. aleatório, né? Mas é igual os da O'Reilly lá, cara. O'Reilly, sei lá, que tem uns bichos. Cada um tem um bicho que não tem Não nada tem a ver nada com a ver o nada. bicho. Exatamente. Tem que botar alguma coisa na capa, né? Não pode ser só código. Então, Sim. é, E aí, beleza. Então no Uber é que você começou a, tipo assim, trabalhar profissionalmente com isso, assim, com criar sua própria linguagem, mexer com compilador, foi ali. então, no Facebook começaram a aparecer umas pequenas oportunidades. Sempre que aparecia uma oportunidade, eu tentava, né, me inserir Uhum. naquela oportunidade. Porque o React Native, ele recebia o programa JavaScript e ele não tinha o próprio compilador. Ele rodava no compilador da Apple, né, no JavaScript Core, que é a máquina virtual de JavaScript. Só que, na época, a galera começou a falar de fazer as modificações no compilador. Né? Era open source, né, comitar, de contribuir. E aí eu tentei participar disso aí. Só que foi difícil. Assim, não tinha ninguém que era expert do assunto no time, era todo mundo tentando se virar, eu era super júnior, e foi assim, uma das primeiras vezes que eu me ferrei assim, no nível de performance na carreira, porque eu decidi e eu era bem teimoso, assim, cabeça dura. Eu Você falei, não não, eu acha quero mexer conteúdo com disso isso. na internet, cara. É um negócio muito underground demais, velho. Linguagem de programação em baixo nível, galera foge, mano, igual o Diabo da Cruz, pô. Assim, é um nicho, né? Assim, hoje eu vejo, É. porque quando eu vou nas conferências, a galera toda se conhece, porque são pouquíssimas pessoas, é a galera dos navegadores e tal, e assim, Uhum. é todo mundo conhecido, é um grupo muito pequeno, assim. Só maluco. Pô, se o pessoal que trabalha com desenvolvimento já é esquisito, dentro desse É, grupo você tem os mais esquisitos, que é esse aí, é, cara. Com todo respeito, mas é diferenciado esse grupo aí. eu não posso negar. Mas foi interessante, assim, eu conheci a galera muito fera. Eu conheci o cara que escreveu, quem fez a primeira implementação de tipos genéricos no .NET. Ele trabalhou no Facebook na época e tal, Caraca, e foi aí que eu isso é comecei a, louco, hein, tipo, me mano? interessar. Tipo, é muito Networking doido. violentaço. E eu falei com ele, eu falei, eu tô escrevendo minha linguagemzinha e tal, tô com esse problema aqui. Bom, o cara era amarradão, falou, porque, o cara era acadêmico, ele falou, não, vamos pegar uma sala de reunião. Pegou um quadro branco, o cara me deu uma aula de teoria de tipos, eu nem sabia o que era isso. Eu tava apenas, como sempre, tentando resolver do meu jeito, sabe? Porque além de eu querer fazer minha versão das coisas, eu geralmente queria fazer sem ler como se faz, pra eu ter, tipo, eu quero Entendi. descobrir sozinho. E, Vai esbarrar em alguma eventualmente, coisa, aí você vai procurar como é que resolve. Mas até lá, vamos sozinho. exatamente. Eventualmente eu vi que o buraco era mais embaixo, que eu tinha que estudar, né? Mas eu É. resisti por um tempo. E aí ele foi, o cara me deu uma aula, assim, quadro branco e tal, não funciona assim. Falou, compra esse livro aqui, beleza. Eu fui, comprei o livro, li, e foi É. bacana, assim. Ter acesso a essas pessoas é bacana, né? Quando a gente começa a ir por esse lado aí, porque, por exemplo, eu sou professor, cara, inclusive. O Brasil, ele não reconhece isso. Então, tipo assim, como eu dou aula, eu sou um bosta. Então, eu sou um programador de merda. Ninguém valoriza isso, entendeu? É legal que de fora a galera valoriza o cara que sabe explicar a parte teórica e tal, porque aqui a gente só fica no superficial, velho. Vou criar o meu HTML, CSS, JavaScript, vou colocar um frameworkzinho lá e pronto. Mais do que isso, eu fujo, né? Agora, se você vai realmente produzir algo novo ali, criar uma inovação e tal, cara, aí, mano, aí o buraco é mais embaixo. Aí é onde entra a teoria da computação, um monte de coisa que É, o comecinho é na faculdade, é como você não teve, você teve que correr atrás, mas não tem como, cara. Você tem que, o baixo nível é violento demais. Aí tem que então estudar, tem teoria, pá. a galera adora falar que quem não sabe fazer ensina, né? O que é um desserviço, né? É uma falta de respeito com a É, galera que. Eu porra, sempre mano. falo que eu não sei se eu ia dar conta de ser professor, não, porque é difícil, né? Assim, a galera tem um nível de. Uma mistura de exigência com desrespeito que é cruel, né? É. Mas eu acho que a faculdade é muito difícil, porque geralmente você faz faculdade numa época que você ainda não aprecia essas coisas, de repente, mais fundamentais, né? E é o que eu sinto Você falta da quer ir pro faculdade, bar, era o. beber, matar aula, as coisas idiota. De jovem, mano, entendeu?
Ou, na melhor das hipóteses, você quer resolver os seus problemas, né? Tipo, eu quero aprender uma coisa que eu vou começar a trabalhar e vou ganhar dinheiro. É. E né, você não tem, às vezes, a margem, tipo, não, eu quero aprender uma parada que é intelectualmente estimulante, quero aprender a parte interessante de teoria, né? Hum, não Não quer. é a época. Mas eu tinha vontade de fazer faculdade hoje, assim, depois de mais velho. Teve uma época que eu tava cogitando. Até um cara que eu trabalhei no Uber, ele saiu do Uber e ele voltou para ser professor na faculdade lá em Los Angeles. E aí a gente andou trocando uma ideia, ele perguntou se eu não queria ir estudar lá. É que agora é triste, né, cara? É Falar difícil. assim, pô, vou voltar, vou entrar lá, vai ter moleque de 17 anos na minha turma, fazer trabalhinho em grupo. Falar assim, nossa É, senhora. assim, na época até ele tinha cogitado uma vaga mais do tipo, quase que de pesquisa, assim, né? E um Entendi. meio termo ali, porque não dá pra você pular muita coisa, mas se você conhece as pessoas, às vezes você consegue, né, tipo, mostrar que você tem experiência e tal, e mostrar as coisas que eu já tinha publicado, já tinha dado palestra em conferência semi-acadêmica, e então, assim, algumas coisas você consegue adiantar, mas ainda assim é muito complicado, né? Você passa, sei lá, igual agora, Sim. 15 anos trabalhando, e aí você vai voltar para estudar e família, que horas, né? Tipo, é complicado. Sim. E a Apple, cara? Como é que foi a entrada na Apple? Porque você entrou primeiro como desenvolvedor e depois, agora que depois de um tempo que você foi mexer com o compilador, né? Ali mesmo, diretamente, né? Mas como é que foi a entrada na Apple, cara? Que também é outra coisa assim, que a gente acha que não, é impossível, pá, não sei o quê. Aí você ficou na Apple, mano. E lá, É, aí foi lá nos Estados Unidos, em Cupertino, lá no Vale do Silício mesmo? eu Caraca, trabalhei que na da época, hora. na verdade, em 3 lugares. Eu trabalhei remoto da Holanda, depois eu trabalhei pessoalmente de Cupertino e agora eu trabalho remoto aqui da Suécia. Puta, e Mas na naquele verdade, prédio redondo lá mesmo, famoso? isso aí, isso aí, do Puta, que da Donut. hora, mano. Que legal, velho. É, O loop mas na infinito, né, que os verdade, caras chamam. como é que é? Não, o Loop Infinito é o outro, na verdade, é o antigo. O novo é o Apple Park. Apple E Park. o Loop Infinito tinha em volta do prédio, era uma rua que era uma rotatória. E o novo Entendi. que é o redondo. Porra, e aí, mano? Como é que você foi Na, parar na ve- Apple? na verdade, foi sempre fazendo mais ou menos a mesma coisa. Assim, para quem não sabe, né? Hoje eu trabalho no time do WebKit, que é o navegador. E o navegador é o motor de navegação, né? Que é usado pelo Safari. E foi o que eu sempre fiz, assim, desde o começo, que usa o compilador de JavaScript, que eu já tinha uma Então, se breve o Safari experiência é lá do lento, a culpa Facebook. é sua. Porra, É isso. aí você me quebra. É, É, tá. é, mas que ele usa a máquina virtual de JavaScript que já era usado lá no React Native, né, que eu já conhecia mais ou menos, então isso me deu uma ajuda, assim, uma familiaridade com o projeto, e isso me ajudou um pouco, mas o processo de entrevista para todas essas empresas é semelhante, assim, né, o da Apple a gente tem que passar mais por alto, mas eu comecei trabalhando no Mas time de envolve lead JavaScript. code. Tipo, lead code tem em todas esses ou coisa parecida com isso. Acho que assim, acho que todas as entrevistas que eu fiz de todas as empresas foram nesse nível. É, inclusive algumas que eu não trabalhei, né? Óbvio, para cada. Uhum. Né? Às vezes as pessoas acham que você só Passa de trabalha, se você primeira e entrevistou nas pronto. empresas, você trabalhou, né? Mas, lógico que eu fiz um monte de entrevista em outras empresas e não passei em algumas, outras eu passei e não fui. Uhum. E, né? E todas que eu fiz foram mais ou menos parecidas, assim. Todas tinham coisas de programação, desse estilo lead code. Por sorte, eu acho que acabou um pouco essa parte de você fazer coisas no quadro branco. Eu acho que hoje em dia, sei lá, não me lembro quando foi a última vez que eu fiz. Até porque agora várias coisas são online, né? Então, Uhum. geralmente, você tem um editorzinho de texto ali, pelo menos com uma sintaxezinha ali, Um um syntax autocomplete pra highlighter. ajudar. Pá. Mas essa parte era um pouco... Eu não curtia muito, não, assim. Eu até entendo a ideia de fazer no quadro branco, porque... Né, tipo, pra você ver o que a pessoa sabe e tal. E, geralmente, também, acho que é uma parada que às vezes a galera vê muito assim, mas vai tornar mais difícil. Geralmente o objetivo da entrevista não é você tornar mais difícil para a pessoa.
você quer contratar aquela pessoa, né? Uhum. O entrevistador geralmente está ali para te ajudar a mostrar o que você sabe. Então, né, nessas empresas todas eu também trabalhei, também entrevistava o pessoal e tal, e às vezes é fácil você se colocar numa situação meio assim de, de combate, né? Tipo, essa pessoa tá ali me questionando, né? Ela tá ali para me testar. Não, essa pessoa tá ali para tentar avaliar o seu conhecimento numa determinada área. E é uma coisa muito difícil de você fazer em 50 minutos, em 1 hora, né? Então, mas tal processo tem tal problema. É lógico, não é fácil você achar um processo que apenas é exato. Em 1 hora você vai saber exatamente o que a pessoa sabe. E é uma coisa colaborativa. Sim. É. É porque, assim também, cara, imagina a quantidade de gente que não faz submissão pra vaga nessas empresas. Você tem que ter algum tipo de filtro também, que senão não tem como, mano. Entendeu? E assim, tem a parte prática da coisa, né? Assim, você contratar a pessoa errada é muito caro. Sim, Então, sim. obviamente, você quer. É caro para os dois lados, né? Porque, igual, por exemplo, você imagina se eles me contratassem, eu me mudei lá para Londres, levei minha família inteira, chegar lá depois de 3 meses, falar: não, não gostou Não de você não, melhor gostei. você voltar pro Brasil. Pô, não é ideia, né? Não. É. Aí por isso que são várias etapas, né, e tal, até falar assim, pô, a chance de erro é menor, né? Faz parte São do várias jogo, cara. etapas, são várias pessoas, tem todo um processo, as pessoas debatem sobre o que não gostou, e também não é, um entrevistador tal não gostou de mim. Geralmente não é assim. Tem um comitê de entrevista, as pessoas vão, elas dão um feedback, é conversado, geralmente as pessoas estão todas no mesmo lugar, juntas. Então, se eu falo, sei lá, a pessoa lá que eu entrevistei, eu não gostei porque achei ela, sei lá, mal educada. E aí todo mundo fala, não, mas essa pessoa eu achei super ok, assim, rola uma conversa, né? Uhum. Vamos tentar entender o que está acontecendo, por que o feedback é muito ruim de um lado e às vezes não bate, por que tem uma inconsistência. Então não é assim uma coisa 100% aleatória. Eu acho que o mais fácil assim acho que quanto mais para frente você chega no processo, mais margem tem, né? Porque vira mais uma conversa, porque você conversa com mais pessoas. Enquanto você está fazendo as primeiras etapas, é geralmente um pouco mais técnico, sim ou não, mas também, geralmente, o nível é um pouco mais baixo, né? E vai ficando mais difícil ao longo do processo, né? Pelo Sim. menos na minha experiência, né? E, cara, o seu cargo é um cargo diferente, assim, que eu ainda não trouxe nenhuma pessoa com isso, assim, que é um engenheiro de compilador. O que faz um engenheiro de compilador, cara? Ele faz compiladores. Então, mas por É, qual razão é preciso criar um compilador? Por que não já usar o que já tem? Qual que bom, seria primeiro que a os que onda, já assim, tem, uma explicação para um idiota entender? assim, Sou eu, no primeiro que caso. é o que já tem, ainda assim você precisa manter, né? Você precisa evoluir, você precisa corrigir, né? Seu carro que você já tem, ainda assim você leva no mecânico. O mecânico não faz engenharia mecânica só para fazer um carro novo. Então você tem que manter as coisas que já existem, né? E a segunda parte é que, por exemplo, hoje eu trabalho no WebGPU, né, que é uma especificação nova, web, é um padrão web que está sendo implementado por todos os navegadores. E, como parte da especificação, existe uma nova linguagem. Quando existe uma nova linguagem, você tem que criar um compilador para essa linguagem. E é o que eu Uhum. faço hoje. Eu escrevi do zero a versão da Apple e é isso. Mas mesmo no compilador de JavaScript, o JavaScript continua evoluindo, né? Que antes eu trabalhava no compilador de JavaScript. Ele continua evoluindo e você continua atualizando o código para suportar essas novas versões, né? Sim. E como é que você, porque olha só, abstratamente, vamos pensar assim, cara, eu vou escrever meu código na linguagem X aqui, qualquer que seja, ela vai rodar em cima de um compilador e vai me cuspir a resposta. Se eu tô criando um compilador, ele vai ser compilado em quê? Depende da linguagem que você escrever, né? Assim, até tem a discussão de se é um compilador, se é um transpilador, mas na prática não faz diferença. Mas, por exemplo, o compilador que eu escrevo hoje é em C++. E aí você compila, você gera um binário, e aquele Hum, binário vai receber um outro programa e gerar um outro programa.
Então, para um cara, vamos supor, alguém que tá escutando aqui, que tem interesse em mexer com esse negócio, é linguagem de baixo nível, C, C++, tem que saber, mano. Porque no final, Não, esses bagulho vão fazer diferença. não, você pode escrever em qualquer linguagem. Tem compiladores que tem JavaScript, tem compiladores que tem Haskell, tem compiladores que qualquer linguagem que você pensar já escrever um compilador na linguagem. Não precisa ser de uma linguagem específica. O próprio TypeScript era escrito em TypeScript. Agora acho que eles estão reescrevendo, né? Alguém me falou, mas eu não tenho certeza. Entendi. Porque o fato, então, de no final virar C++, você não precisa saber C++, necessariamente. Ele Não, faz essa pera aí. conversão automática. Depende. É porque são etapas, né? Se você botar, tipo, em níveis, né? Você tem o que você está escrevendo. O que você está escrevendo pode ser em qualquer linguagem. Isso vai ser só um Certo. programa como outro qualquer. É um programa que recebe um programa de entrada e ele te devolve um novo programa de saída, né? Uhum. E agora, se o programa que você quer... Isso é o seu programa. Pode ter em qualquer linguagem. Ele pode ser JavaScript, ele pode ser em C++. Você pode escrever ele em várias linguagens e ele pode ser a mesma coisa. É igual uma API. Contanto que ele receba a mesma resposta e retorne a mesma pergunta, você não importa em qual linguagem aquilo está escrito. Certo. Agora, você vai ter o programa que você está compilando. Digamos que você quer compilar a sua linguagem lá, GuScript, e você recebeu o seu programinha lá em GuScript. Se você quiser gerar um resultado em C++, vai te ajudar a saber C++, né? Que você vai ter que pensar, bom, se eu quisesse escrever, né, a forma mais intuitiva que eu acho de pensar, tipo, eu escrevi esse programinha aqui em GuScript, e eu quero gerar em C++. Como que eu penso a respeito? Eu penso como que eu escreveria um programa em C++ equivalente a esse programa. Então você vai traduzir de um para o outro. A outra opção é, claro, você pode gerar direto um binário, você pode gerar qualquer coisa, mas a definição de compilador é que você recebe uma coisa em um tipo de programa, você retorna outro tipo de programa. Justo. Entendi. De fato, aí é um nível diferente, né? De abstração, de pensamento, né, cara? É diferente de É, você simplesmente só codar e pronto, né? Então tem que pensar em um pouco mais de coisas. eu acho que por isso que é tão difícil ensinar, né? Porque depois que você já aprendeu, você já acostumou com aquele nível de abstração, Fica óbvio, às né, vezes mano? é um pouco difícil você rebobinar Aham. pensar, não, qual que são... Né? Quando a pessoa é boa, acho que essa é uma das coisas que torna uma pessoa que é um bom professor ou né, boa em ensinar. É você saber explicar aquilo de uma forma intuitiva, não só para quem já sabe, mas para quem está aprendendo, né? Tipo, Aham. e hoje em dia, lógico, eu acho um pouco mais intuitivo, porque eu passei alguns anos fazendo isso. Mas eu acho que tem um pouco ainda da mistificação da coisa, né? Tipo, um compilador é uma coisa especial. Mas é um programa quanto outro qualquer, né? Se é para pensar o clássico exemplo, é a calculadora, né? Você faz um programinha que recebe uma string com os números que você vai somar. E aí você faz o parsing, você vê qual o número, você vê qual é a operação, e você executa aquilo. Aí você pode ou retornar um outro programa que vai fazer a mesma coisa, ou você pode executar. E aí você tem um interpretador. Mas, enfim. Mas não é um programa especial. É só um programa que é um metaprograma, né? Tipo, ele recebe um programa e retorna outro programa. Mas se você fizer Não um deixa de ser programa um que... programa. Exatamente. Se você fizer um programa que, sei lá, recebe... Pode operar só no Hello World da vida. Você pode fazer o Hello World Script. Ele só recebe o Hello World em JavaScript e retorna o Hello World em Java. E é um compilador, na teoria, né? É porque muita gente, cara, assim, acha que é inútil isso daí, porque tem muita faculdade que fala assim, pô, beleza, na disciplina de compilador você tem que criar o seu. Aí começa a zoeira. Aí você tem lá, não sei se você já viu as linguagens que os caras criam nessas disciplinas. É tudo disciplina de faculdade, cara. A que eu mais gosto é a Arnold C. A Arnold C você escreve códigos com frases de Arnold Schwarzenegger, É, entendeu? mas é Aí, um como desafio, você né? vê a zoeira, aí acha que, pô, pra quê, mano? Já usa o bagulho que já tem. Mas porque não é explicado direito, né, a importância disso e a relevância que isso tem, né? Acha que não serve pra nada. E tem. E é aquela coisa, né? Tipo, quando você sabe usar a ferramenta, você acha oportunidade para usar.
E eu vejo uma linguagem como uma outra ferramenta qualquer, assim. Você tem as pequenas linguagens, né, que são as DSLs, né, que são as linguagens para um propósito específico. Assim como, sei lá, as linguagens, se volta a você vê linguagem de configuração, né, para um determinado programa. E às vezes uma forma simples e elegante de você resolver o programa é com uma linguagem para aquele propósito. Lógico que eu não estou falando, você vai escrever uma nova linguagem super complexa, mas às vezes você quer escrever uma coisa ali que, por um motivo de organização, existem outras categorias onde você escreve uma linguagem dentro da outra, que você não precisa escrever uma coisa muito complexa, é quase um misto de uma API com um compilador. Você só acha uma forma de você escrever o programa naquela linguagem com uma sintaxe que é válida, só que ele fica com uma cara diferente. E às vezes aquela cara diferente é uma forma melhor de você comunicar o que você está querendo fazer, né? Uhum. Pô, legal, cara. E assim, voltando para um negócio um pouco mais pessoal, pô, você já morou aí nos Estados Unidos, em Londres, Holanda, pá. Qual que é o lugar mais da hora, velho, que você já morou? Essa é uma pergunta difícil, porque foram momentos diferentes da minha vida e em condições muito diferentes, né? Quando eu comecei a morar em Londres, até assim, a gente foi a primeira vez sair do Brasil, é um lugar sensacional, mas eu tinha acabado de sair, eu não tinha dinheiro nenhum, eu trabalhava pra cacete, foi um momento assim bem, porque a gente acha que tudo são flores, né? Saiu do Brasil, foi pra Londres, e eu lembro quando eu recebi a Clima proposta, né? Eu recebi horroroso a também. proposta, então, recebi a proposta em Libra, eu falei, caralho, imediatamente o que a pessoa faz? Converte pra real, né? Falei, meu irmão, vou ganhar muito dinheiro. Primeira coisa que eu descobri foram os 44% de imposto. Segundo foi que o preço do aluguel, puta merda. Nossa, E 44% de imposto, cara. O bagulho é violento então, hein, mano? Puta vida. triste. A gente já reclama de 25% já, ó. Aqui na Suécia são 53, né? 53 ou 57? Enfim, é tão triste, Puta melhor nem... merda, velho. É, O pessoal justifica e fala assim: não, mas a gente tem também as coisas boas. Mas porra, é 53, pai, né? é. É É bom que seja muita bom coisa, mesmo. velho. É cruel. Entendi. É. Então, assim, eu gosto muito daqui. Eu acho que hoje é o meu lugar favorito. Mas é difícil você ignorar que também é uma situação muito diferente, né? Assim como você trabalhar remoto do Brasil para os Estados Unidos, trabalhar remoto da Suécia para os Estados Unidos tem suas vantagens. Aqui não é um lugar onde as pessoas têm salários muito altos, onde as pessoas têm uma vida muito extravagante. É um lugar que você tem uma qualidade de vida muito boa. E hoje eu tenho 2 filhos, casado, a gente mora aqui super tranquilo, lugar super seguro, cheio de natureza. Então, assim, para mim é o que eu quero hoje da minha vida. Mas se Da hora. fosse outro momento, se eu fosse mais novo, se eu fosse solteiro, talvez eu preferisse Amsterdã ou Londres, que tinha muito mais coisa para fazer, enfim. É muito Lá em difícil. Cupertino, velho, no fim, assim, tipo. Que vai, a gente ficou ali assistindo o filme do Facebook e tal, a zona danada ali em Harvard, pá. Como que é o rolê, assim? Porque tem várias empresas ali na região do Vale do Silício e tal. É uma zona do caramba, no final das contas, ou é tudo cinema que engana nós? Por bem ou por mal, é bem menos do que parece, né? Porque, na verdade, o Vale do Silício, a primeira coisa que você percebe quando você chega lá é que é tudo longe, né? Então, de Cupertino, que é onde a Apple fica, que é um pouco mais para baixo ali, até São Francisco, dá tipo 1 hora de carro, né? E pelo meio do caminho você vai passando pelas outras cidades, onde tem as outras empresas, né? O Google fica em Mountain View, o Facebook fica em... Aonde? Menlo Park. Enfim, mas cada um desses lugares está bem distante do outro, né? Porque são Uhum. mega empresas, não é tipo um escritório do lado do outro. Tipo, o Google é mais da metade, Mountain View é Google, né? E a Apple tem um monte de escritório em Cupertino, o Facebook vai ter um monte de escritório em Menlo Park, então é a cidade inteira em volta da empresa. Então não tem essa... Tipo, você não vai passando de empresa em empresa, você pega o carro, você dirige meia hora e você vai em outra cidade e aí você vê a outra empresa. Então, assim, não é tão denso quanto parece, às vezes, quanto a imagem Uhum. que eu tinha, pelo menos, né? É como se fosse um do lado da outra, assim, né? Ah, o meu vizinho é o Google, depois tem o Facebook, depois tem a Apple, um do ladinho do outro, não é assim não, né? Eu lembro que eu tava conversando com minha irmã, falou, pô, por que você não vai lá em Los Angeles dar um rolê? Eu falei, cara, são, sei lá, 5 horas de carro, né?
Não é ali não é ali do lado. É, tipo, a Califórnia é grande, né? É mega comprida. Então, Los Angeles é lá pra baixo. E é tudo bem longe, assim. Não é... E você tem a fotinha na ponte, não? Tem que ter a fotinha Não, na não tem. ponte. Não tem, cara? Não, Ah, então já você fui não é lá, um mas cara de sucesso, porque pra ter não é? sucesso tem que ter a fotinha na ponte. Tá Colocar no certo. LinkedIn, né? O pessoal gosta de mostrar, né, que foi lá e tal, não tem? Ah, tem que mostrar mesmo. Tá certo. Eu sou da política, você tem que mostrar mesmo. Você foi lá, você curtiu, você mostra pra quem você quiser. Ué. Olha aí. Aproveitar, né? Doido, cara. É. Porque, cara, Suécia, mano, tipo, você tem uma vida aí legal, igual você tá falando e tal. Agora, eu acho que é uma curiosidade de bastante gente também, é assim, mano, não perguntando valores, mas mesmo você trabalhando numa Apple, morando na gringa e tal, tipo, o seu salário é de um cara que ganha bem? Ou é tipo, não foge muito assim, tá ligado? Porque, porra, a galera imagina que, tipo, velho, você ganha muito dinheiro, mano. Não é? A gente tem esse estigma. É, Porque se não não sei. ganhar dinheiro na Apple, eu vou ganhar onde, mano? Então, assim, tem algumas coisas a se considerar nessa Os pergunta, caras assim, vendem né? iPhone, pô. Então, a primeira parte, vamos tratar para não ficar muito específico, né? É, igual na conferência que eu tava lá, vieram me perguntar, você fica confortável falar quando você ganha? Ao vivo, né, pra me filmar, pra Não, botar. aí Falei, não. pô, aí você quebra minhas pernas. Não, mas assim, você pode tratar essa pergunta de duas partes diferentes, né? Sim, a Suécia é um lugar que tem uma... A diferença entre quem ganha muito e quem ganha pouco não é tão grande, né? Então você tem, para botar um valor concreto, não o meu salário, mas você pega uma pessoa que ganha tipo um salário base, assim, você tem um emprego normal. Normal, tipo, você não é programador, você não tem um emprego que seja visto como bem remunerado. Uhum. Não precisa de uma educação especial, nada do tipo. De repente você ganha, sei lá, 30 mil coroas por mês, que é o equivalente a 15 mil reais. Que parece muito, mas o custo de vida aqui é muito mais alto, é óbvio, né? Então, assim, a diferença é que mesmo assim você vai viver ok. Você consegue pagar um aluguel, você consegue comer, você consegue sobreviver. E de repente, se você for programador sênior, você vai ganhar 60. Então, assim, é o dobro, é Entendi. muito. Depende, mas você vai comprar nos Estados Unidos. Um site bom para quem tem curiosidade é o levels.fyi, né? Uhum. E você vai lá e você clica. Se você entrar aqui, tipo, sei lá, você vai ver do Facebook, um programador, tipo, staff engineer, vai ganhar 700 mil dólares por ano. É bem diferente, Sim. né? Porque E aí, tem toda outra então. questão, né? Porque entra o sistema de remuneração, porque quando você ganha 700 mil dólares por ano, você não chega lá no final do mês e você recebe o seu salário de 700 mil dólares. Não, você recebe ação, você recebe o bônus, você recebe, né? Tipo, o salário médio para o staff engineer no Facebook é 654 mil dólares por ano. Uhum. E E, você, no fim, você trabalha na Apple daí, não dos Estados é, Unidos. Então você ganha daí, vamos supor, assim. Então é coerente exatamente. com o padrão de vida do país que você tá, né? Da Suécia. É um meio termo. É um pouco melhor do que você trabalhar para uma empresa. Porque muitas vezes a empresa sueca, assim, por exemplo, teve empresas que eu entrevistei, beleza, fui bem na entrevista, e antes de eu voltar para a Apple, né? E aí chegou na. E aí, vamos falar, né? Quanto você quer ganhar? Aí fala, bom, qual que é o salário? Quantos anos você tem? Aí você fala a sua idade, o pessoal abre uma planilha e é pela sua idade o tanto você vai ganhar. E, mas eu sou programador COBOL, sou programador, sei lá, C++, não interessa. Você ganha de acordo com a sua idade. Tem outras que é de acordo com o cargo, mas dentro do cargo todo mundo ganha a mesma coisa. Tem uma coisa mais assim de Padronizado. igualdade. Que loucura, cara. É É. diferente o negócio. Mas, por exemplo, na Klarna, que eu trabalhei antes, né, que é uma empresa sueca de pagamentos, já era uma empresa que é sueca, mas tinha um modelo um pouco mais americano. Então tinha um sistema de participação nos lucros, tinha um sistema de RSU, tinha, né, os salários tinham uma margem maior que dava para ser negociado. Então Klarna, depende muito você assim. conhece o Lucas, mano? Lucas Santos? Que mexe com Conheço, TypeScript? conheço. Olha aí, ó. É, o que você É, falou, eu lembrei, cara, que eu já trouxe ele aqui, ó. Ele já veio aqui no Papinho é. Tech. Ele falou Ele da é fera, Klarna, eu lembrei. gente Ele mora fina. aí também na Suécia.
É meu vizinho aqui. Não, mentira. É mesmo? Ele mora lá Olha no aí, centro de cara. Estocolmo. Não. Eu moro no subúrbio. Mora no mesmo país, é do lado do outro. A gente tem essa pira, né? Tipo, É. vamos se encontrar, porra. É um país, mano. O bagulho é Pra longe. ser justo, né, a Suécia é bem menor que o Brasil, né? Tanto em número de É, habitantes quanto de tamanho, né? Pra você atravessar a Suécia, você gasta 6 horas, né? É um pouquinho menor, mas ainda assim. Não, mas ele mora em centro de Estocolmo. A gente encontrou algumas vezes quando tava na Clarne, depois acho mais algumas. Acho que ele já veio aqui em casa, inclusive. A gente fez um churrasco aqui, também veio a galera da Clarne e veio aqui. ó, churrascão Né? brasileiro. Aí é Tem bom, que né? representar, né? E, mano, o que que tem de coisa assim interessante de. Vai. Pergunta idiota, cara. De benefício da Apple. Você ganha um iPhone, um Mac, um Apple Watch, tem uns bagulho assim também, né? Aí a gente não pode falar desse assunto. Pode não? Entendi. Pode Mas não. eu imagino que seja. Se eu entrar, eu vou entrar na Apple. Se eu tiver, eu trabalho na Apple. Se eu entrar com o Android, eu sou agredido fisicamente? Não, rapaz, que isso. Não, mas tem um benefício, eu vou falar, vai todo mundo entrar em contato. Mas tem um desconto para amigos e família, que eu ofereço pra galera, mas ninguém Manda o pede. voucher. É, Ah, pô. é, É o voucher tem, de 10% eu não quero. Eu quero um voucher de 90% no mínimo. for, se você encontrar um, você compartilha comigo, que é até eu. É, É, cara. hum, Mas é porque tem isso, né? Fala assim, eu trabalho no Facebook, o que que eu ganho? você ganha Não uma tem. mensalidade gratuita do Facebook. Então, não quero, cara. Na época eu quero iPhones. Não? É, é, é complicado. É. Cara, com o que que você gasta muito dinheiro? Coisa que você Ah, curte, assim. Fala assim, vai muito dinheiro nisso aqui porque é um bagulho que eu gosto. carro. Carro, velho. Eu gosto de carro. Né? Mas comprar carro, tunar carro, é o que é que você gasta com carro, velho? Tudo. Isso, tudo. Não, É eu, da eu hora o gosto. mercado aí, é mais de boa. Tipo, você comprar um carro top assim é melhor, né? Do que no Brasil, é muito caro. É melhor do que no Brasil, mas eu vim dos Estados Unidos para cá, né? Então foi um downgrade, né? Nos Estados Unidos era mais fácil. Mas aqui é ok, assim, é mais caro que nos Estados Unidos, mas, né, tipo, Estados Unidos, Brasil, a Suécia tá aqui bem mais próximo dos Estados Unidos. E É. Você fala é assim, pô, ok. no Brasil eu compro um Kwid. Nos Estados Unidos eu compro um Cybertruck da Tesla. É, O mesmo eu, preço. eu lembro quando a gente chegou nos Estados Unidos, o primeiro carro que eu comprei foi um Mustang. E aí a Nossa. galera ficou assim doida. Mas foi um dos carros assim, era o Mais mesmo preço que eu barato. comprar, sei lá, tipo um Corolla usado. E eu comprei um Mustang usado. Eu falei, E É muito triste, né, cara, esses bagulho. então, para quem gosta, hoje eu tenho uma outra página. Eu parei, assim, antes eu fazia mais palestra, e tal, eu meio que parei, agora eu tenho uma página lá do meu carro, e tal. Eu comecei uma empresa de corrida e Como eu assim uma fo- empresa de corrida, cara? Eu tenho um carro que eu tô fazendo e eu comecei uma empresa para vender peça e a gente compete Olha que doido, no velho. campeonato aqui sueco e no campeonato europeu. E Mas você é o piloto ou você só é o dono da empresa? não, eu sou o piloto, eu que faço o carro e eu que faço a Puta empresa. vida. Sério, velho? Porra, que da hora. É, Então você curte mesmo pra valer, pô. eu curto, pô, tá cheio de. É porque aqui você não vê, tem um simulador aqui na beiradinha e tá tudo espalhado aqui de peça, né? Porque essa época, a primeira corrida do ano é em junho, tá chegando e aí começa a dar correr atrás, né? Tá o scanner 3D aqui do lado e as peças todas que eu tenho que escanear para fazer para correr esse ano. E, Caraca, que da hora, velho. mas Massa. é nisso aí que vai o tempo e o dinheiro, porque eu parei com os outros hobbies e aí é só carro. Ué. Trabalha ali, ganha um dinheirinho, pá. E aí tem que É, queimar. Literalmente você queima o dinheiro, né? Mas é, é tipo. É corrida. Tem categoria? Como que é o rolê, velho? na verdade, eu gosto de competir em time attack, que chama, né? Que é quem faz a volta mais rápida. Então você não tá ali, tipo, Ah, disputando entendi. posição, igual Fórmula 1, né? Você vai Você sozinho. tá todo mundo na pista ao mesmo tempo, mas você não tá. Aonde você tá na pista não importa, né? Você fez a volta mais rápida, você ganhou. E a categoria que eu tô é, tipo, quase ilimitada.
Ou seja, você pode fazer o que você quiser. O carro esse ano vai ter... Você gosta de carro? Você tem uma noção assim? Ou... Não. Ok. Se eu for comparar com o meu, eu tenho um carro, só isso, Não, mais não, não. nada. Mas você tem noção de o que quer dizer, quantos Muito cavalos o carro pouco, cara. tem, de referência, Ah, de... sim. Eu também não sou um Então... imbecil completo também. Não é questão de ser imbecil, pode não ser do seu interesse. Agora, se você for começar a falar de futebol comigo, eu não sei quem é ninguém, não sei de porra nenhuma. Então, é Tá, questão e de aí? gosto. Não, Ah. por exemplo, esse ano o carro vai ter 800 cavalos e 1.000 quilos. Nossa senhora, mas daí você tem que ter um esquema pra não sair voando, velho. Eu imagino. Então, eu fiz o design todo em 3D, eu fiz as simulações aerodinâmicas, o carro gera 2,5 toneladas de downforce, e a gente faz as peças em fibra de carbono. Agora eu tenho um camarada, um colega que tá me ajudando, a gente faz as peças em fibra de carbono, a gente fez o carro inteiro de fibra de carbono, e Nossa, cara. é isso. Que doideira. Ah, então você não é um piloto só, pô. Você é o full stack do carro, pô. Você é o piloto, você é o Exatamente. engenheiro, o arquiteto, o mecânico, tudo. É. Eu fiz o modelo, eu fiz as peças de fibra de carbono, eu soldo, eu faço tudo. Aqui, então, um dos problemas da Suécia é que a mão de obra aqui é muito cara, né? Então o pessoal aqui logo aprende a fazer tudo, porque Entendi, se cara. tiver que pagar alguém, você tá enrolado. Então todo mundo faz de tudo. Da hora. E você falou que você tem dois moleque? Eu tenho um moleque e uma filha. Eles gostam também de mexer com esses bagulho? Mais ou menos. Meu filho mais novo, agora ele tá começando a se interessar um pouquinho, mas não é muito a área dele, não. Ano passado ele foi numa corrida comigo, foi assistir, né? Aí gostou um pouco, assim, ficou lá no paddock, foi, deu umas voltas, viu os carros, mas mais ou menos. Às vezes quando ele pede pra dar... Eu tenho um outro carro que eu ando na rua, né? Esse carro é um carro... Ele veio dos Estados Unidos comigo e ele não pode andar na rua, né? É um carro que só de carreta pra pista e pronto. E eu tenho um outro carro, lógico que eu gosto de andar na rua, tenho outros carros. Uhum. Mas, então de vez em quando, agora ele começou a andar, de vez em quando me pergunta, fala, cadê o outro carro? Porque eu guardei pro inverno, né? Que aqui neva e aí não dá. Eu fui, guardei, botei na casa de um camarada, deixei guardado lá. Aí ele já andou perguntando, cadê o carro? Quero andar no outro carro, quero andar no carro amarelo. Legal, cara. Mano, por que essa pessoa que tá nos assistindo não deveria entrar numa Big Tech? Porque é o sonho de todo mundo entrar. Qual argumento você daria pra ele não entrar, velho? Eu não tentaria convencer ninguém a não entrar. A única coisa que eu sempre falo é só para as pessoas serem um pouco mais realistas, assim, do tipo, tem muitas coisas boas e eu não vou tentar falar, não, mas tem esses outros problemas. Tem problemas também, é lógico que tem. Eu lembro que quando eu saí da Apple a primeira vez, eu fiz um post no Twitter reclamando de algumas coisas, falando. Inclusive o post era mais ou menos. Minha experiência foi excelente, blá 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 blá, mas tiveram esses problemas que me incomodaram. E não era nenhum problema relacionado à empresa, não tive nenhuma experiência ruim. São Uhum. restrições que você tem quando você trabalha numa empresa grande, né? Tipo, Sim. você não tem a mesma, às vezes, Os liberdade de compliance da você... vida, né? Exatamente, você tem todas as políticas de conduta e tudo mais. Então, com isso, você perde um pouco da sua liberdade. E é uma troca. Você pode estar disposto a aceitar isso ou não. E várias pessoas, eu sempre soube que era uma bosta. Eu falei, não, calma lá, gente. Eu não falei que é uma bosta de forma alguma, né? As pessoas... É sempre assim. É. Eu também não quero generalizar, mas tem muita gente que às vezes fica esperando um motivo. Fala, não, eu sabia que era ruim. Não é ruim, mas também A não é perfeito. exploração, olha aí. Exatamente. Né? Mas não é perfeito, assim. Então, às vezes pode não ser para você. Depende do que você quer, do seu estilo, que nível de autonomia que você quer ter, quanto você valoriza essas outras coisas. Tipo, se você é uma pessoa, às vezes, tem uma imagem pública mais, né, maior, tipo, você gosta muito de palestrar ou de fazer muita, né, participar de muito podcast e tal, você pode Uhum. achar um pouco mais difícil, né? Mas no geral, eu acho que vale a pena. Se é isso que você quer, vai e testa, sabe? Você não tem muito a perder. Na pior das hipóteses, você vai ter uma vaga, uma empresa grande no seu currículo, você vai ganhar uma experiência diferente e, né? Por que você não deve ir? Eu não sei. Não, mas Eu pô, você já sinceramente... trouxe um ponto bom aí, ó. É porque Então, o pessoal tem esse, romantiza, tem... né, cara?
Como se fosse o lugar Exatamente. perfeito e tal, não sei o quê. Tem os outros lados também, né? Que às vezes Tem, você vai ser mais feliz, de repente, numa empresa que não é tão grande. Sei lá, é, cada um, cada ou um. numa empresa é tão grande, ou então, né, tipo, separado, mas semelhante. Às vezes, muitas vezes envolve sair do país. Nem todo mundo quer sair do país, né? Tipo, às vezes não é o que você quer e tem um risco maior. Igual a gente falou, tipo, quando eu trabalhava nos Estados Unidos, eu tinha um visto que só me permitia trabalhar para uma empresa. Então, se acontece alguma coisa, você não pode arrumar um outro emprego. Você tem que virar e voltar. Uhum, E, mais uma vez, não tem nada a ver com a empresa. São a situação do, né? É como é naquele país. E às vezes, por exemplo, em determinados momentos, minha esposa não podia trabalhar. E ela gosta de trabalhar. Ela queria trabalhar, mas ela não podia legalmente por conta do nosso visto. uhum, Então, eu acho que o principal é só você se informar, porque principalmente, acho que se você não for fazer uma grande mudança, se você for trabalhar remoto, se você não for sair do país, se você tem um interesse, eu acho que o risco é muito baixo, né? Tem essas coisas que são um pouco piores, igual essas restrições, essas políticas. Eu acho que se envolve sair do país, eu acho que é uma decisão um pouco mais delicada, né? Que aí talvez mereça pensar a respeito de algumas outras coisas, né? Das complicações, das possíveis dificuldades, igual eu falei, a situação, primeiro trabalho lá, eu achei que eu tava ganhando dinheiro pra caramba, quando eu cheguei lá, assim, não vou falar que foi muito difícil, mas era apertado, assim, a gente vivia ali, pagava as contas e não sobrava muita coisa não, então uhum. se informar de como é que funciona, de quanto que as coisas custam, de quanto que é o imposto e alinhar as expectativas com a realidade, sabe? Porque eu tive essa conversa com várias pessoas, volta e meia a galera me pede é, indicação de trabalho e tal, ou então vem me perguntar, pô, tô querendo mudar pra Suécia, o que você acha? E a Suécia é um lugar sensacional, adoro aqui, mas é isso, é ter expectativas que estão de acordo com a realidade. Se você não achar que você vai imediatamente ser milionário, que você vai morar em outro país, ou então que vai ser tudo fácil, porque você vai para um lugar que você não conhece ninguém, que você não tem nenhum suporte, que, né, tem desafio, igual ter criança aqui, como é que você faz? Pô, sinto uma falta de ter algum apoio, de ter família por perto, de ter alguém para você deixar as crianças, num momento que você precisa de alguém, né, tem seus desafios. Até o frio, né, cara? Quando você fala pra alguém e fala assim, aqui é frio. Você não consegue saber o que que é esse frio até ir aí ver que é um frio miserável, velho, né? É, É outra, aqui outra então a parada, velho. galera sente falta do sol, né? Tipo, É, que aqui no verão não escurece, mas no inverno tem dias que você só tem, sei lá, 4 horas de luz. E tem uma galera que fica mal com isso é isso. loucura, cara. É que a gente é dev, né? Dev já fica no quarto, tudo escuro, aí dane-se também. Tem Eu não essa me abalo, não. facilidade. Mas tem gente Olha que aí. sente falta. Tem. Fala assim, vamos passear no parque ali de final de semana? Não, hoje tá de noite já e tal, tá nevando. Não, é outra realidade, cara. É. Pô, mano, legal demais, cara. Obrigado aí mais uma vez por você ter topado pô, deu pra aprender bastante coisa, papinho da hora demais, saber um pouquinho mais da sua carreira. E assim, o legal de tudo, velho, é que, pô, por mais que você não tenha feito faculdade e tal, você é um maluco que correu atrás pra caramba, velho, meteu a cara e, pô, tá louco, velho. Facebook, Uber, Apple e tal, um brasileiro aí morando fora. Da hora demais, cara. Legal. Que sirva de Valeu demais. inspiração aí também, eu tenho certeza, pra muita gente que é possível, né, cara? Agora, também não cai do céu, né, mano? Não é assim também. Não, Você teve que fazer os seus corre aí, abrir mão de um monte de coisa e tal. Mas é possível sim um brasileiro aí aprender inglês do nada aí, na se viragem. E se dá bem também na área tech pra caramba. Da hora demais, mano. Agora eu sei com e quem que que eu vou não, reclamar. A hora que meu Safari der pau, eu te mando um zap. e que não me usem de exemplo pra justificar não fazer faculdade, hein? Porque dá trabalho. O maluco, aí, ó, também. Mas olha aí, ó. Faz igual É. então, quero ver se você dá Meu conta de sobrinho teve a fazer audácia igual. de falar isso pra mim esses dias. Mas você não fez faculdade? Que ele tava ameaçando não fazer faculdade. Eu falei, vai lá, só vai arrumar problema. Mas, enfim, isso aí. Não me usa de exemplo, não, que eu não tô de acordo com isso, É, não. não, faz parte, mano. Show de Obrigado, bola. velho. Da hora Valeu pelo demais. convite, cara. Obrigadão. Links Valeu. aqui pra vocês conhecerem um pouquinho mais. O Tadeu tá aqui na descrição.
Esse foi mais um episódio do Papinho Tech. Espero que você tenha gostado. Valeu. E até a próxima.